Olá, boa noite. Vamos aos destaques do NTV News. Após se passar por funcionário de um hospital em Patos de Minas, golpista aplica golpe de R$8 mil usando uma criança com Covid-19 na UTI. Você vai ver também que coletor de lixo tem cabeça prensada em acidente de trabalho. E mais. Cansados de esperar, moradores consertam estrada municipal. 3 pessoas são levadas para a delegacia após a apreensão de drogas em Lava Jato. Decreto que reajusta a passagem do transporte coletivo para R$4 é publicado pela Prefeitura. Crianças de 11 anos sem comorbidades são vacinadas em Patos de Minas. De acordo com o IBGE, café foi o item que teve maior alta registrada no ano passado, com aumento de mais de 50%. 7 da noite em ponto. O NTV News especial deste sábado começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que 3 pessoas foram detidas após denúncias de possível movimentação relacionada ao tráfico de drogas em um lava-jato no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. Nessa sexta-feira, por meio de denúncias, a polícia chegou até um lava-jato onde foi encontrado cocaína. Além disso, foi encontrado cerca de R$1.010 em dinheiro e um revólver calibre 22. Foi possível essa abordagem lá juntamente com os militares da ROC e com o uso do cão farejador, que detectou lá no local as drogas que estavam escondidas nos veículos que estavam no lava-jato. Os policiais conseguiram a autorização da mãe do suspeito principal para entrar na casa dele e vasculhar o imóvel. Com isso, encontraram mais um tablete grande de cocaína, alguns papelotes prontos para venda e porções de maconha. A partir do momento que nós encontramos o material ilícito, lá foi solicitado pela mãe dele e foi autorizada a entrada, e lá foi achado mais esse restante do material, parte considerável de droga pronta para venda. Os suspeitos, de 25, 32 e 33 anos, foram conduzidos até a delegacia de polícia. Os 3 foram presos em flagrante e vão ser repassados para o delegado de plantão juntamente com o material apreendido. Agora, olha só essa história. A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem vários frascos de vacinas utilizadas na imunização contra a Covid-19 em Patos de Minas. Além das vacinas, haviam com esse homem drogas, armas, munições e um pé de maconha. A Polícia Militar registrou uma ocorrência após prender um homem de 24 anos que portava um revólver calibre 38, 8 frascos de vacina de Covid-19, 17 munições calibre 38, uma munição calibre 38, uma munição calibre 22, 10 cápsulas de LSD, maconha em buchas e uma planta cannabis. Nós esperamos melhores informações que serão trazidas em breve pela Polícia Militar por meio de uma coletiva. A Prefeitura de Patos de Minas se pronunciou a respeito deste assunto e disse que vai investigar de forma interna, uma vez que pelo menos 8 frascos das vacinas Coronavac e Pfizer teriam sido furtadas. Ainda não se sabe qual o impacto esse furto teve na vacinação aqui em Patos de Minas. Ainda falando de Covid-19, se passando por um funcionário de um hospital aqui de Patos de Minas, um golpista aplicou golpe de R$8 mil usando uma criança com Covid-19 na UTI. Os criminosos não perdoam nada, nem tampouco a dor de um pai que estava com um filho de 10 anos internado com a Covid-19. Um golpista se passou por um funcionário do hospital e entrou em contato com o pai via WhatsApp. Nas mensagens, ele dizia que o filho havia tido uma complicação devido a um sangramento no pâncreas e era necessária uma quantia de R$8 mil para a realização de um procedimento urgente. Sem pensar 2 vezes, o pai, preocupado com o filho, fez um empréstimo e pagou por meio do Pix. Em conversa com as funcionárias do hospital, ele se deu conta de que o golpista se apresentou, na verdade, como médico e não se tratava de nenhum funcionário. Ele então entrou em contato com o banco e também foi até a base comunitária da Polícia Militar para registrar a ocorrência. Os gerentes do banco, ao serem informados, ainda tentam recuperar o valor que foi transferido.
e o garoto, de 10 anos, está bem. A vítima não quis se identificar, pois ainda se encontra muito abalada com o ocorrido. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e na volta você vai ver que coletor de lixo teve cabeça prensada em acidente de trabalho. Itamanduá Mirim é resgatado no bairro Ipanema, em Patos de Minas. O Código de Trânsito Brasileiro completa 24 anos neste sábado, com mudanças introduzidas por meio da Lei 14.229 de outubro de 2021 e que começarão a valer a partir de abril deste ano. As principais modificações estão naquelas que tratam principalmente da aplicação de multas sobre carros de pessoas jurídicas sem identificação de condutor e da fiscalização do limite de peso de veículos ou combinação de veículos de transporte de carga. Outras, como a aplicação do efeito suspensivo para os motoristas que cometerem alguma infração, só passarão a valer a partir de 2024. As regras para a aplicação de multa por não indicação do condutor, no caso de pessoa jurídica proprietária do veículo, mudarão. Atualmente, a legislação prevê multa com valor equivalente à multiplicação pelo número de infrações cometidas pelo veículo no período de 12 meses. Desde outubro do ano passado, outras medidas já estão valendo, como a que trata das informações referentes às campanhas de fechamento, ou melhor, de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos, realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e não atendidas no prazo de um ano, contado da data então da sua comunicação. Sendo assim, deverão constar no certificado de licenciamento anual do veículo. Caberá ao CONTRAN regulamentar a inserção da informação na documentação. Seguindo com a NTV News, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes identificou um novo deslocamento de maciço e a continuidade de movimentação de terra no talude do quilômetro 321 da BR-381, no município de Nova Era, na região central de Minas Gerais. O problema aconteceu após fortes chuvas que atingiram o estado e provocaram o deslocamento de uma grande massa de terra no talude, pressionado à base da rodovia e então rompendo a pista. O trânsito foi fechado no dia 14 de janeiro. O DENIT decretou emergência para a obra por causa da gravidade dos estragos e transtornos causados à região. Sendo assim, a contratação da empresa para as obras tramitam com prioridade. E olha, após os estragos provocados pelas chuvas na estrada municipal que liga Patos de Minas a Firmes e Cachoeiras, moradores cansados de esperar a prefeitura para consertar o local, neste sábado, eles mesmos arregaçaram as mangas e começaram os trabalhos de conserto. No meio rural, as estradas que já não estavam em boas condições praticamente acabaram. Em meio a isso, os produtores rurais buscavam meios para escoar a produção. O Clênio é produtor rural da região de Firmes e seguia com a carga de leite para Pindaíbas, utilizando um trator devido ao estado precário das vias rurais. Tem que levar que o caminhão não vem, não consegue vir na porta buscar o leite. Como a gente vive disso aqui, vive do leite, precisa vender o leite. E outra coisa, não tem como fazer queijo, a situação também não permite levar, nas estradas não está passando nem carro pequeno, não vou falar caminhão de leite não, nem carro pequeno, passa motoca e trator, aqui só sai na curva do trator ou da moto. Na estrada de acesso à localidade dos Barbosas, a água brotava por todos os lados e pelo menos 10 famílias estavam isoladas por causa das fortes chuvas. Com as estradas em péssimas condições, o produtor temia prejuízos com a perda do produto. O risco ainda de você perder o leite, né, que está refrigerado. Eu vou colocar ele nas latas agora, tem que estar ali nas latas, eu tenho que levar até o caminhão tanque. E esse percurso aqui, nada eu gasto 1h30 até chegar lá no tanque. Arrisca, como o leite já tem 4 dias que está tirado, a primeira misa vem juntando 4 dias para ver se dá um sol, para ver se tem condição do caminhão vir. Mas cada dia que passa tá ficando pior, então aí a gente tem que levar. E esse trajeto, esse primeiro dia que tira esses 4 dias, arrisca até perder o leite, mas tem que arriscar, né? Vamos que vamos, como se diz. Depois de muitas reclamações, a situação beirar calamidade pública e o poder público nada fazer,
Os próprios moradores arregaçaram as mangas para resolver o problema. Principalmente agora nesse início de janeiro agora, nós sofremos muito aqui, né? Foi muita chuva. Nós tivemos aqui em 10 dias de chuva 600 milímetros. E a estrada nossa aqui acabou o acesso, ficamos isolados. E para conseguir tirar nosso leite, a produção aqui, nós tivemos que comprar o cascalho. Só essa semana já trouxemos aqui mais de 12 viagens de cascalho. Gastamos aí umas 10 horas máquinas também para arrumar e não está pronto ainda. Precisamos mais reparo ainda, daqui a pouco está chegando mais o cascalho para a gente tentar atirar a água que está dentro da estrada, né? A situação não é brincadeira. O custo já tem ficado muito caro para nós, já pagamos mais de 10 mil e nada está resolvendo, que todo dia é chuva mais chuva mesmo. Apesar do esforço, os produtores temem que as próximas chuvas estraguem o trabalho feito. A prefeitura foi procurada, mas segundo os moradores, a situação só deve ser resolvida em fevereiro. Até lá, a previsão de mais prejuízos. Já foi procurada a prefeitura, disseram que a partir de fevereiro pode olhar para esse lado, né? Então nós estamos esperando que em fevereiro nós vamos lá de novo. Ver se ela ajuda nós, que se ela não ajudar está ficando feio o negócio aqui, viu? Pois é, os trabalhadores, os moradores dessa região de Firmes sempre sofrem quando o assunto é chuva, né? Dessa vez eles, cansados, resolveram então fazer o trabalho do poder público, que mais uma vez se omitiu, segundo eles, somente no próximo mês. E até lá, o que vai ser feito? Será que esse trabalho que eles fizeram vai ser o suficiente? Como você pode ver nessa reportagem, eles temem que novas chuvas possam chegar e levar tudo que foi feito. A gente mudou de assunto agora porque na manhã desse sábado, um tamanduá mirim foi capturado pelo Corpo de Bombeiros no bairro Ipanema. A captura de um tamanduá mirim aconteceu na manhã deste sábado, no bairro Ipanema, em Patos de Minas. A ação do Corpo de Bombeiros ocorreu por meio de ferramentas apropriadas e técnicas seguras para este trabalho. O animal foi avaliado, não apresentava ferimentos e foi solto em seu habitat natural. Esta não é a primeira vez em que uma apreensão de animal silvestre ocorre na cidade. No final do ano passado, foram capturadas cerca de 4 capivaras no perímetro urbano. Isso ocorre geralmente porque eles saem de seu habitat natural em busca de alimento ou água. Um coletor de lixo de 37 anos de idade morreu em um acidente de trabalho. Ele trabalhava próximo ao caminhão e teve a cabeça esmagada pelo sistema de compactação do lixo do próprio veículo. Um gari de 37 anos da cidade de Tiros morreu ao ter a cabeça esmagada pelo sistema de compactação de lixo do próprio veículo. Era por volta de 15h30 quando a polícia militar da cidade foi acionada para comparecer ao lixão municipal. A vítima, Antônio Cazuza Medeiros Trindade, estava descarregando o caminhão da coleta. Segundo os colegas de trabalho, Antônio estava próximo ao sistema basculante que abre para despejar o lixo, quando um dos funcionários que estava nas alavancas fechou o sistema. Nesse momento, ele percebeu que a vítima estava com a cabeça presa no basculante. Assim que o funcionário se deu conta, ele liberou o sistema e Antônio caiu ao chão com a cabeça cheia de sangue. O pronto-socorro foi acionado e constatou o óbito do gari, que não resistiu. O local foi isolado e a perícia técnica auxiliou na apuração do caso. Você vai conhecer agora a história da Stephanie, que há 5 anos sofre com desgaste no quadril e agora precisa retirar 2 pinos que foram colocados e rejeitados pelo corpo. Stephanie, de 16 anos, sofre com um desgaste no quadril desde a infância. Foi durante uma caminhada que a menina sentiu uma dor que preocupou a mãe. Ambas começaram a enfrentar uma batalha devido ao quadro de saúde de Stephanie. A menina já foi submetida a uma série de cirurgias. Depois que eu fui no posto, o posto falou que era para me procurar um médico, porque estava estranho, né? Aí eu levei ela no médico, aí o médico lá na clínica da especialidade pediu uns exames, né? Os exames fez, ele disse que não ia falar a certeza, que não sabia o que era. Aí pediu os exames, aí fez o raio-x, viu que ela tinha um
um desgaste no quadril. Depois do diagnóstico do desgaste, foi necessária a realização de uma cirurgia para colocar 4 pinos no quadril de Stephanie. O corpo da menina rejeitou 2 deles, sendo necessária uma nova cirurgia que até o momento não aconteceu. Ela não está tendo mais consulta porque, como o médico pediu a cirurgia, então não marcou a consulta. Aí ela está sem fazer. Segundo Luzinete, mãe da menina, o fato de a cirurgia não ter sido realizada até o momento pode agravar o caso de Stephanie, fazendo com que ela tenha infecções no quadril. Ela sente dor 24 horas. Igual o médico falou, não vai diminuir a dor, mas pelo menos vai prejudicar mais. Stephanie também precisa de uma prótese que só pode ser colocada depois da realização da cirurgia. Diante do quadro de saúde da menina, a mãe pede um parecer ao regional quanto à cirurgia da filha. As pessoas que entendem, né, mais do que eu, né, porque eu não entendo muito, tomar providência, né, porque a cirurgia dela, se o médico pediu, porque ela está precisando, né, nós não está aqui à toa. Então, se eu estou pedindo para eles me ajudar, é porque ela está precisando. Ainda hoje aqui no NTV News você vai ver que chuvas prejudicam vendas de folhosas na Feira do Produtor Rural em Patos de Minas. E crianças de 11 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19. Os negócios de pequeno porte e os microempreendedores individuais ganharão mais 2 meses para regularizarem os débitos com o Simples Nacional, regime especial de tributação para micro e pequenas empresas. O Comitê Gestor do programa aprovou hoje o adiamento do prazo de 31 de janeiro para o dia 31 de março. A medida tinha sido anunciada na semana passada e foi oficializada hoje. A regularização dos débitos é necessária para as micro e pequenas empresas e empresários e os profissionais autônomos para continuarem no Simples Nacional. Em nota, a Receita Federal, que integra o Comitê Gestor, informou que a medida tem como objetivo ajudar os negócios afetados durante a pandemia da Covid-19. Tradicionalmente, quem não pagou os débitos é retirado do Simples Nacional em dia 1º de janeiro de cada ano. As empresas excluídas, no entanto, têm até o dia 31 do mesmo mês para pedir o regresso ao Simples Nacional, desde que resolvam as pendências até essa data. E olha só, o concurso 2446 da Mega Sena deve pagar hoje o prêmio de R$22 milhões a quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece daqui a pouco, às 8 horas da noite, no espaço Loterias Caixa, que fica no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. O último concurso, que aconteceu na quarta-feira, não teve acertadores das 6 dezenas. As apostas puderam ser feitas até às 7 horas da noite de hoje em qualquer lotérica do país ou também pela internet no site da Caixa Econômica Federal. As apostas simples com 6 dezenas custaram R$ 4,50. A gente fala de vacinação contra a Covid-19, porque o plano de vacinação segue em Patos de Minas. Neste sábado, crianças de até 11 anos de idade, sem comorbidades, se imunizaram. A vacinação do público infantil continua em Patos de Minas. Neste sábado, foi a vez de crianças com 11 anos completos, sem comorbidades. Miguel conta como foi a experiência dele ao tomar o imunizante. Foi ótimo, eu fiquei muito... Aí eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Venham tomar vacina também. Não doeu nada, foi só uma picadinha. Altair, pai de Miguel, diz o quanto é importante a vacinação, para que as atividades diárias, como a escola de seu filho, voltem a funcionar normalmente. Com essa nova variante aí, tá todo mundo ficando doente. E quanto mais pessoas imunizadas, né? E também serve para voltar às atividades normais, escola, trabalho, tudo, né? O homem não sentiu nenhum tipo de reação ao ser vacinado, e isso tranquiliza em relação a Miguel. Já tomei 2 doses, não senti nada. Às vezes o pessoal fica falando, é febre, é isso, é aquilo, mas eu não senti nada, então tô tranquilo. E assim, orientei ele também, que é bem tranquilo, pode vir tomar a vacina.
que não tem problema nenhum. Edi Carlos também vê a necessidade de levar Everton, seu filho, para vacinar. Além disso, ele tem outro filho, que também levará para fazer parte dos imunizados. Fica fora dos riscos, né? Tem muita gente que não quer trazer por causa dos riscos, mas a gente traz, né? A gente faz a parte da gente, né? E aí eu vim trazê-lo hoje, eu tenho outro de 6 aninhos, tá esperando sair dele também para estar trazendo ele, para estar imunizando. Laura, de 11 anos, sentiu dor ao ser vacinada, mas ela entende a necessidade da ação. Além disso, Everton e Ana Vitória também têm um recado para dar aos pequeninos que irão se imunizar. Dói, mas é muito importante. Se vacinem porque é muito importante se proteger contra a Covid. Pode tomar, é tranquilo. Vacine-se para proteger. É isso aí, pode tomar a vacina, ficar despreocupado, né? Mais vale as doses necessárias do que tanta coisa ruim como já aconteceu. As vacinas salvam vidas e evitam que tudo aquilo que a gente já pôde ver possa acontecer novamente. E quem dera, né? Se elas tivessem chegado o quanto antes no nosso país, o tanto de coisa que teria sido evitado. A gente muda de assunto e te mostra que, devido às chuvas, o setor de folhosas ficou prejudicado. E mesmo após a estiagem, não foi possível recuperar toda a produção. Devido às intensas chuvas em Patos de Minas, o setor de folhosas acabou sendo prejudicado. Isso porque o excesso de água atrapalha muito na produção. Nesses últimos dias, a chuva deu uma trégua, mas a quantidade dessas hortaliças continua em baixa conforme os agricultores e, consequentemente, a venda também. As folhas não gostam de muita água, né? Então, com esse tempo de muita chuva seguida, estragou muito a produção. Então, no momento, as folhosas têm falta. E o que tem, o preço aumentou bastante. Segundo Dora, a quantidade de folhosas de sua produção está em baixa. Mas ela acredita que, com a estiagem do tempo, em breve elas voltarão a encher as mesas. Com as chuvas aumentou um pouco o preço, agora com o sol a gente espera que vai voltar. Na barraca de Valdemira, a quantidade das folhosas também diminuiu bastante devido às chuvas. Mas ela vê a necessidade das chuvas para servir de garantia nos momentos de seca. Choveu bastante, né? Foi mais de 15 dias de chuva, então estragou muito as plantas. Mas tá bom, a chuva faz parte, né, pra gente, garante mais para frente a água. Conforme a produtora rural, foi necessário alterar o preço dos produtos. Teve que alterar porque os produtos sim, subiram muito, né? Então diminuiu muito a produção, mas muito mesmo. E a gente teve que dar uma alterazinha. Assim como Luzia, os consumidores sofrem bastante com essa diferença de valores. Subiu um monte de preço. O salário sobe um tantinho assim, ó. E as coisas, minha filha, vai tudo pro gás do pau. Pois é. Olha só, o transporte coletivo, o preço vai subir mais uma vez. O novo decreto estabelece nova tarifa do transporte coletivo urbano em Patos de Minas e foi publicado nesta sexta-feira pela Prefeitura. A medida passa a valer a partir de segunda-feira. No dia 24, segunda-feira, o valor da tarifa de ônibus mudará de R$ 3,50 para R$ 4,00. A medida foi publicada no Diário Oficial pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão na sexta-feira. Para as pessoas que adquiriram os créditos anteriormente, é importante frisar que eles podem ser utilizados pelo prazo de 30 dias, considerando a tarifa anterior. Em resposta, a empresa Pássaro Branco disse que o valor da tarifa não era reajustado desde 2019 e que a pandemia da Covid impactou severamente o sistema devido ao aumento do preço de insumos que compõem a planilha de custos, como a gasolina, por exemplo. Ainda segundo a empresa, o valor de R$ 4,00 está muito abaixo do valor apurado pelo município em planilhas de apropriação de custos, razão pela qual ainda será necessária a adoção de outras políticas públicas para o cumprimento da equação econômica e melhorias no sistema. Pois é, o aumento da passagem vai aumentar a partir de segunda-feira. Mas será que teve um trabalho de conscientização, de aviso que esse preço aumentaria? Será que foi um tempo hábil
Será que se não fossem as mídias digitais, impressas, televisivas e por aí vai, o cidadão que precisa e necessita do transporte público em Patos de Minas saberia que a partir de segunda-feira a passagem, como a gente costuma dizer, passará a ser de R$ 4,00? Nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Será que com esse aumento haverão mais ônibus disponíveis para as pessoas que tanto clamam e pedem para que possa ser feita alguma medida? Porque a gente sabe a realidade dos ônibus aqui em Patos de Minas e mais do que nunca durante a pandemia. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e na volta você vai ver que aumento no número de escorpiões tem aumentado. E de acordo com o IBGE, café foi o item que teve maior alta registrada no ano passado, com aumento de mais de 50%. Quem gosta de café já percebeu que em 2022 vai ser difícil manter essa bebida na mesa. De acordo com o IBGE, o item foi o que mais teve alta registrada no ano passado, com aumento de mais de 50%. A explicação está nas mudanças climáticas. É que com a seca, chuva e geada enfrentada na última safra, os cafeicultores passaram aí e precisaram subir o preço. E a expectativa para este ano também não é nada positiva. De acordo com a Emater, a queda na safra deve ser de quase 30%. As expectativas para a cafeicultura neste ano de 2022 não são as melhores. Algumas das previsões elas estão se comprovando, que é os efeitos tardios da geada, né, que afetou as lavouras, sem contar aquelas que foram erradicadas mesmo, né, ou sofreram algum tipo de poda, e principalmente agora com um baixo pegamento em algumas lavouras das flores, né? Isso aí a gente está vendo uma formação de grãos em algumas propriedades muito abaixo daquilo que a gente esperava. Uma das etapas mais importantes da produção do café é a florada, principal responsável por definir o potencial do cafezal. Mas quando esse processo enfrenta os efeitos contrários do clima e as dificuldades econômicas do produtor que não conseguiu manter os tratos culturais, o prejuízo na lavoura é grande. Não são em todas as regiões, não são todas as propriedades, mas naquelas áreas que foram mais afetadas pelo estresse hídrico e pela geada, nós percebemos que houve essa grande redução na produção esperada para esse ano agora de 2022. Nesse mês de janeiro, os produtores devem fazer a estimativa de como será a colheita. Só que o período chuvoso também pode trazer complicações, como queda dos grãos ou doenças nas plantas. A Emater já tem uma estimativa do comprometimento da safra de 2022. Nós estamos trabalhando aí com um limite, né, superior, em torno de 30% de redução em relação àquela safra que a gente tinha expectativa para esse ano agora de 2022, né, como você disse, seria uma safra alta. E em algumas regiões a gente tem um limite aí de 20%, né? Então agora nós vamos trabalhar para poder fazer essa verificação em loco para estabelecer, né, qual que será um limite real. Mas em torno aí a gente está trabalhando, né, de 20% a 30%, é grande, né? Mas é uma margem grande. Mas é porque ainda está nessa fase de formação de frutos, né? Estamos vendo que houve o restabelecimento da chuva, os produtores fizeram os tratos culturais, e agora vamos ver a reação da planta, né? Que isso ninguém sabe como é. O calor e as chuvas rápidas do verão são propícias para a proliferação de animais peçonhentos nas áreas urbanas. A população, então, deve redobrar os cuidados. E o alerta vem da nossa parceira, a TVI do Pará de Minas, na região central do estado. As altas temperaturas da temporada do verão e o período chuvoso dessa estação do ano são preponderantes para o aparecimento de animais peçonhentos, sobretudo os escorpiões, nas casas e quintais. Havendo mais calor, havendo mais água, aumenta a vegetação. E a vegetação, havendo mais alimento para os animais herbívoros, aqueles que se alimentam deles também terão uma demanda maior de alimento. Por isso, todas as populações tendem a crescer.
Caso as pessoas sejam picadas pelo escorpião, há todo um procedimento que deve ser seguido. Normalmente a pessoa esbarra, encosta, toca, pressiona, né? Porque ele está em um ambiente, normalmente ambiente de estabilidade, um ambiente que mexe pouco, sapateiras, debaixo de pias e tanques. Então tem que estar sempre com o olho, sempre primeiro o olho, depois a mão. Mas caso ocorra um acidente, procurar unidade de pronto atendimento. Normalmente a ferroada é só dolorosa, né? E aí é feito uma anestesia no local. Para evitar que estes animais apareçam dentro de casa, vale ter cuidado com os quintais, que devem ser mantidos sempre limpos. Para combater os animais sinantrópicos, a gente deve eliminar os abrigos. Então, abrigo para escorpião é entulho, resíduo de material de construção, telhas, tijolos, muros que não tem reboco. Todos esses são ambientes para escorpião. Pois é, então redobre os cuidados aí na sua casa. A gente agora vai falar de esporte. O Cruzeiro tem prazo apertado para encerrar e registrar os esforços, ou melhor, os reforços, no boletim informativo diário da CBF antes da estreia no Campeonato Mineiro, que vai acontecer contra a URT às 5 horas da tarde na próxima quarta-feira no Independência, em Belo Horizonte. O clube precisa pagar R$23 milhões referentes às dívidas com o Defensor do Uruguai e Musatlan do México pelas aquisições dos direitos econômicos de Arrascaeta e Riascos em 2015. E com a aproximação do Campeonato Mineiro, você vai conhecer agora a história daqueles que defendem a meta da URT. O goleiro ou guarda-redes também já foi chamado em tempos antigos de arqueiro ou porteiro no Brasil. E embora sejam sempre associados ao futebol, os goleiros também são necessários em alguns esportes coletivos, como futsal, handball, hóquei, entre outros. E cada um desses atletas possui uma história diferente. Sou de Campinas, natural de Campinas, São Paulo, né? Comecei minha carreira no próprio Campinas, que é do Edmar do Careca, ex-jogador de seleção brasileira, tudo. E depois fui traçando minha trajetória, né? Tive no Figueirense, campeão da Copa São Paulo, que está rolando agora, né? Fomos campeão. Aí depois eu tive uma passagem pelo Porto, em Portugal. Aí comecei a rodar, fui Ponte Preta, Red Bull, Botafogo, entre outros, Mirassol. Jairo é goleiro da URT e chegou a morar fora do Brasil durante 4 anos enquanto atleta. A distância da família para ele era desafiadora e o fez repensar sobre a profissão. Muda muito, a adaptação, o frio, a comida, mas nós jogadores estamos acostumados, né? Os piores fatores é esse. Um dos motivos também de eu querer voltar para o Brasil era para poder ficar mais perto da minha família. Fiquei quase 4 anos fora, sozinho, e isso pesou bastante na hora de voltar para o Brasil. A profissão de goleiro demanda muita responsabilidade, uma vez que são eles os responsáveis finais por bloquear o time adversário. Em razão disso, é natural que eles se sintam pressionados. Eu falo que a pressão em toda profissão tem, né? Você fazendo com amor aquilo que você faz, que o dom que Deus te deu, cara. Eu me sinto elogiado, né? Por estar fazendo essa profissão de jogar no gol. E pressão, você estando bem preparado, você consegue executar da melhor forma possível lá dentro de campo. Ainda com todos os desafios, os goleiros se dizem apaixonados pela profissão e atuam desde a infância. Desde novo, assim, sabe, com 13 anos eu comecei a se interessar mesmo no futebol, jogava na linha. Mas profissionalmente mesmo, que eu estreiei foi com 16 anos no próprio Campinas, né? Que era um time da última divisão, né, da Bezinha, de São Paulo. E tive a oportunidade de estar estreando. Desde criança, quando eu sempre brinquei com meus primos lá na chácara, minha vontade era sempre de ir pro gol e até hoje continuei no gol. O NTV News faz uma pausa rápida e depois do intervalo você vai ver a história da Emanuele.
O Brasil encerrou neste sábado a 4ª semana seguida com aumento do número de óbitos em razão da Covid-19 e atingiu o mais alto número de casos registrados desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgado no início da noite de hoje. De acordo com o CONAS, nas últimas 24 horas foram incluídos no sistema mais 238 mortes e 157.393 casos. Com isso, já são 622.801 pessoas que tiveram a vida perdida para a Covid-19 no Brasil. Além disso, não foram incluídas informações sobre casos e óbitos registrados neste sábado em São Paulo, no Distrito Federal e no Mato Grosso, em razão de problemas técnicos ou falta de informação por parte dos entes federativos. Os dados epidemiológicos da semana fechada neste sábado mostram uma situação alarmante quanto ao número de casos. No total, nos últimos 7 dias, foram 933.452 casos registrados, um recorde desde o início do surgimento da doença. Até então, o período com maior número de testes positivos havia sido registrado entre 21 e 27 de março de 2021, quando 539.903 brasileiros tiveram o diagnóstico positivo. Aqui em Minas Gerais, até o momento, foram 2.489.776 casos confirmados. Estão em acompanhamento 165.902 casos e são 2.263.933 casos recuperados. Estão confirmados 56.941 óbitos. Em Patos de Minas, neste sábado, segundo o painel Coronavírus, 955 pessoas estão em casa com a Covid-19. 556 pessoas perderam a vida e 21.027 casos foram confirmados desde o início da pandemia em Patos de Minas. Você viu aqui no NTV News a história da Emanuele, que tem aproximadamente 2 meses de vida e estava respirando com a ajuda de oxigênio. Depois da luta para conseguir vaga no Hospital Regional Antônio Dias, a criança apresentou melhoras no quadro clínico e hoje está se recuperando em casa. Essa semana, conhecemos a história de Emanuele, que estava respirando com a ajuda de oxigênio, pois foi diagnosticada com um quadro de bronquiolite, que é uma infecção pulmonar viral. Carla, mãe da menina, pediu ajuda às autoridades para transferir sua filha da UPA para o Hospital Regional Antônio Dias ou para algum município vizinho, mas sem sucesso. Todos os lugares rejeitaram, todos os lugares falaram que não tinha leitos, não tinha pediatras. O regional em si, a gente teve a prova realmente, porque a gente recebeu a notícia que teve 3 nenéns que tinham chegado lá nessa última semana e estava esperando a vaga liberar. E Uberlândia, Belo Horizonte, todos recusaram também por falta de leito. A mãe conseguiu a solicitação de vaga zero. Neste caso, a criança deveria ser atendida mesmo que não tenham vagas. Entretanto, o município afirma que não consta o pedido. A resposta deles foram que não tinham pedido. A gente tem documentado que o pediatra pediu, os médicos da UPA pediram a vaga zero no dia em que a situação dela deu uma piorada. Então, o meu questionamento é o porquê deles ter falado que não tinham pedido. Segundo Carla, ela chegou a procurar o Ministério Público para tentar resolver a situação. A gente entrou em ação com a judicial, né, com o promotor, saiu a liminar dele, que era pra gente tentar com Vera e tudo mais, só que graças a Deus ela recebeu a alta e não precisou. Ela se sente aflita só de pensar na possibilidade de precisar novamente da rede pública. Eu não me recuperei direito do meu parto, que foi um parto muito complicado, e aí teve essa situação com ela. Então tá bem abalada ainda. Carla é muito religiosa e tem certeza que foi Deus, ouvindo as orações das pessoas, que salvou a filha dela. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo de Patos que se solidarizou, que mandou mensagem pra gente perguntando como é que ela estava, mandou o nome dela em grupos de orações. E várias pessoas tentaram ajudar a gente de alguma forma. E graças a Deus, com essas correntes de oração que teve, a Emanuele melhorou. 2022 já chegou e o primeiro mês deste novo ciclo está quase se encerrando. Mas ainda em tempo, o que esperar para os próximos meses?
Para muitos, principalmente entre os millennials e a geração Z, a aposta é que parte das respostas vem dos astros. Um estudo feito no Departamento de Psicologia da USP ouviu uma amostra de 1.000 pessoas e constatou que 42% acreditam em astrologia. É um dos poucos estudos sobre o assunto, mas é fácil perceber o interesse pelo tema, que está estampado em produtos e movimenta páginas e canais nas redes sociais. Olá, estrelas! Espero que esteja tudo absolutamente maravilhoso. Bate palma e chame o sol. Estamos começando. Já vi vários vídeos, só que cada vídeo fala uma coisa diferente. Então, o melhor que aconteça, né? A astrologia não é ciência. Inclusive, existem vários estudos científicos que refutam uma possível associação entre os astros com a vida na Terra. Pelo método científico, a afirmação é que não existe influência do cosmos no nosso planeta ou nas pessoas. A astrologia tem uma raiz comum com a ciência da astronomia. No início da Idade Moderna, grandes astrônomos eram também astrólogos. Foi só depois que as duas vertentes se separaram. Essa astróloga explica que grande parte das informações que constituem a astrologia são frutos de observações de sociedades antigas. Diversos foram os povos que, observando os astros, estabeleceram ligações com fenômenos na Terra. A astrologia é o seguinte, a astrologia ela começou junto com a astronomia, tá? Não existia essa separação de astrologia e astronomia como é hoje. Porque lá no começo, em todas as civilizações, foi havendo essa percepção de uma observação dos céus. Tá? As pessoas observavam, tinha lua cheia, lua nova. Peraí, na lua cheia a água fica de um jeito, na lua nova a planta cresce de um outro jeito. Quando Marte está muito perto aqui, as tribos começam a brigar. Então, ao observar essa relação de como os planetas se comportavam e aqui os reflexos, apesar com o passar do tempo, de ver isso acontecendo vez após vez após vez, todas as civilizações foram desenvolvendo esse método de astrologia, que é essa observação dos céus. Mas, mesmo para a astrologia, nem tudo está escrito nas estrelas. A astróloga explica que, embora seja tentador seguir um horóscopo que diz o que o futuro reserva, essa abordagem não funciona. Acho que o mais importante é a gente ter acesso, principalmente ao nosso mapa natal, a nossa carta natal. Tá? Mas quem acredita pode sim buscar algumas pistas sobre o ano. A gente está vindo de 2020 e 2021, que foi um período caótico, mas 2022, apesar disso, a gente vai ter um primeiro semestre bastante fluido, as coisas vão andar, tá? Então, vai ter movimento, vai dar uma sensação de até um pouco alívio pela presença do Júpiter em Peixes, que vai mudar um pouco a cena, tá? E a gente tem uma importante conjunção de Júpiter e Netuno, também em abril, que vai abrir o campo da espiritualidade, da empatia e da criatividade. A última vez que Júpiter encontrou Netuno em Peixes foi em 1856, que foi aquele boom do espiritismo, tá? Então, a gente está esperando algum florescer da espiritualidade. O segundo semestre vai ser um pouquinho mais difícil, tanto que a gente sabe que tem eleição aqui no Brasil, então, coletivamente, estou falando do mundo, tá? Estou falando astrologia do mundo. O meu conselho é, aproveite o primeiro semestre para tocar os projetos pessoais para todo mundo, porque no segundo semestre a gente vai ser um pouquinho testada, a paciência vai ser testada, com certeza. Você pode rever esta e outras reportagens no ntv.tv.br e rever também toda a nossa programação pelas redes sociais no @NTV Patos de Minas. Você também fica muito bem informado no patosja.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana, juízo, e a gente se encontra na próxima semana. Boa noite. patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações.